sejam muito bem-vindos a ONTV 24 horas Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, meus irmãos. Como estão? Tudo tranquilo? Aqui tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, e assim rogamos para que a sua vida também esteja sendo tranquila, em segurança, na paz que somente Cristo é capaz de nos proporcionar na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos, porque é isso que Deus realmente projeta para as nossas vidas: prosperidade, saúde, alegria. É o que realmente nós podemos esperar de Deus nas suas promessas. Um Deus de promessa, de vitória para as nossas vidas, a todo aquele que crê e se dispõe, não é mesmo, a obedecer a sua palavra. Essa prática do Evangelho, esse Evangelho abençoado, que nos traz tantas informações, tantos exemplos para as nossas vidas, e sempre vem nos trazer uma palavra de esperança, misericórdia, bondade e justiça, orientando o nosso proceder, o nosso caminhar, como devemos agir nas nossas vidas. Muito importante que todo cristão, todo aquele que acredita em Deus, que é crente da palavra de Deus, que confia no Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar em comunhão também com os seus irmãos que comungam, né? Que partilham dos mesmos valores, do mesmo proceder, do mesmo pensamento, em estarem realmente conectados com o que tudo de melhor Deus espera da gente, que nós façamos a nossa parte e possamos estar realmente conectados a Ele, em paz, em segurança nas nossas vidas. E como é bom podermos chamar Deus para esta conversa, chamarmos nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Como isso é importante, nos traz livramentos, meus irmãos, extraordinários nas nossas vidas. Livramentos em que somos protegidos, resguardados como no abrigo do Altíssimo, com os nossos pés como estivéssemos sobre uma rocha, firmes, com o discernimento necessário nas nossas atitudes, no nosso proceder, na nossa convivência com os irmãos. E como é bom quando estamos em comunhão com pessoas que pensam, né, de forma semelhante, desenvolvem, vão sempre em busca desse melhoramento pessoal, de serem pessoas melhores, de vencer em si os seus desequilíbrios emocionais, as suas dificuldades emocionais, não é mesmo? E encontram em si, primeiramente, com o auxílio de Deus, o seu ponto de equilíbrio na vida, de construção desse ser humano melhor que nós buscamos, dessa reforma íntima, enquanto um ser que faz parte de algo muito maior, que nós vivemos e temos propósitos definidos nas nossas vidas, que é o cumprimento das orientações que o Pai nos deixa, o obedecer a palavra de Deus, incorporar novos hábitos nas nossas vidas, nos tornarmos seres humanos melhores como um todo, mais felizes, em fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, cumprir a nossa missão aqui neste mundo sendo pessoas boas, compartilhando com os irmãos as nossas aprendizagens,
tudo que nós vamos aprendendo através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nós possamos assim auxiliar os nossos irmãozinhos que estejam precisando nesse sentido, e estão muitas vezes nesse ponto de resgate, precisando que alguém estenda a mão para acalentar os seus corações. E somente a palavra de Deus, meus irmãos, é capaz de restaurar vidas. E como é importante que cada vez mais pessoas que estejam em busca desse melhoramento pessoal, desse fortalecimento da fé, aperfeiçoamento do próprio caráter, compartilhem esse processo, que é um processo nas nossas vidas, com os outros irmãos, para que todos saibam que somos sim seres frágeis, somos pessoas vulneráveis, somos pessoas fracas muitas vezes no nosso caminhar durante a vida, né? Mas que com Deus nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais resilientes, compreendedores da palavra, de como tudo isso é capaz sim de mudar as nossas vidas e nos tornar pessoas diferentes, em que sonhos, em que projetos das nossas vidas, tudo aquilo que a gente sonha no secreto e conversa com Deus, é capaz sim de se realizar nas nossas vidas. Basta que a gente coloque em prática o exercício da nossa fé e possamos continuar firmes nesta busca, em que há momentos em que somos acometidos pelo desânimo, desapontamentos em relação a outros seres humanos, a outras pessoas, que o mal trabalha na vida delas para que elas então possam atingir aquele guerreiro da fé, não é mesmo? Porque assim como Deus tem um plano para as nossas vidas, meus irmãos, o maligno também tem. Então é muito importante que nós possamos continuar sempre nessa busca, nessa caminhada do Evangelho. E quando a palavra nos diz orar e vigiar, é realmente manter-se dia e noite nesse contato, nesse estreitamento de relacionamento, nosso relacionamento com Deus, nesta conversa com Deus, que é o único capaz de nos dar realmente respostas seguras para as nossas vidas. Esse Evangelho que me salva todo dia, esse Evangelho que é capaz de salvar você todo dia diante das mazelas do mundo que nós vemos acontecendo por aí. Então, veja que estar conectado com Deus é algo muito maior do que nós, seres humanos, podemos sequer imaginar. Os planos que Deus tem de forma singular, individual, para cada um de seus filhos, nós não temos uma capacidade aqui nesse mundo de imaginar as vitórias que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas nós temos que estar realmente prontos para receber a vitória que Deus tem para nós. E esse é o nosso objetivo enquanto ser humano, buscar essa melhoria, nos tornarmos pessoas melhores, para sermos realmente dignos, corresponder a valores que são fundamentais para o desenvolver de coisas positivas nas nossas vidas. E que importante, que bacana que nós temos quem possa nos orientar, o Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus, não é mesmo? E ir em busca de tudo isso nos aproxima do Pai, nos coloca em uma condição de discernimento do que é certo, do que é errado, do que é realmente importante nas nossas vidas, do que nós devemos nos afastarmos do mal, nos afastarmos de pessoas que vivem equivocadas nas suas vidas, irmãozinhos que muitas vezes vivem de uma forma contrária ao que diz as Escrituras, porque
todas as pessoas vivem da forma como escolhem viver. E nós que escolhemos viver com Deus, de acordo com a palavra de Deus, os seus ensinamentos, errando, acertando, aprendendo, caindo, levantando, é um processo, meu irmão, em que nós vamos passando por determinadas e muitas fases diferenciadas nas nossas vidas. Tribulações, em que tudo Deus nos permite para que nós possamos evoluir, nos tornarmos pessoas melhores. E veja a importância de tudo isso para o nosso aprendizado, nosso desenvolvimento enquanto ser humano, e estar nesse tempo de preparação nas nossas vidas, sabendo que Jesus é amor, que podemos e tudo que fazemos nessa busca sempre em memória do nosso Pai, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, que veio e se fez humano para nos provar que é capaz sim, que nós somos capazes de vencer o mundo. Veja que importante que as pessoas compreendam a mensagem da cruz. Se nós temos Deus e para algumas pessoas ele fica tão distante de si, né? As pessoas muitas vezes sabem que existe um Deus, mas não tem um relacionamento próximo a Deus. Deus então envia o seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê, meus irmãos? Para que as pessoas pudessem compreender que, independentemente das dificuldades, meu irmão, que nós tenhamos passado nas nossas vidas, que você esteja passando nesse momento na sua vida, você é capaz sim de vencer essa batalha, de ser um vencedor, assim como Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus nos diz que ele venceu o mundo, ele venceu enquanto carne, como nós estamos aqui suscetíveis à maldade humana, à injustiça, à perseguição, todas essas coisas que no mundo há. E não há ser humano nesse mundo que possa vir a passar por tantas coisas como Jesus passou. E a partir do momento que nós conhecemos esse Messias, nós observamos que em tudo que ele passou e venceu este mundo, quando se diz que ele venceu este mundo, é porque ele concluiu a sua missão sem erro, mesmo sendo injustiçado. Ele deu demonstrações de amor, de justiça. Não é verdade? Veja tudo que Jesus passou. Todas as pessoas que conhecem a palavra ou já viram a história de Jesus em filmes, documentários ou através de estudos bíblicos, conhecem a história de Jesus. Jesus passou por tudo nessa vida de humilhação, de perseguição, de injustiça, até a sua morte de cruz. E nós nessa vida muitas vezes passamos por algumas coisas dessas, em menor potencial, né, na nossa vida, e muitas vezes nós desanimamos, ficamos decepcionados com pessoas e circunstâncias. Então veja quão forte é a palavra de Deus, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem e diz para que tenhamos bom ânimo diante das tribulações da nossa vida, porque Ele diz: eu venci o mundo e tudo que no mundo há, assim como nós estamos no mundo e buscando sermos imitadores de Cristo, indo em busca do conhecimento do Pai, nós vamos então aprendendo a viver nesse mundo, sobrevivendo nesse mundo no que se refere a pessoas e circunstâncias, sem fazer o mal, sem praticar o mal, sem revidar. Não é verdade? Diante das injustiças, o que o ser humano teria como alternativa da sua manifestação diante do fato de ser injustiçado? Revidar, vingar-se,
agir de forma para que busque através das suas próprias mãos a justiça que ele entende ser adequada nessa balança, né, da justiça, entre o que é certo e o que é errado. Mas o que Jesus vem, e por isso ele diz que ele venceu o mundo, ele foi injustiçado. Quantos exemplos, não é mesmo? De pessoas que também eram subjugadas, sofriam naquela época, e ele sempre dando exemplo de como agir, que não devemos nos vingar, que não devemos agir dessa forma, que a justiça verdadeira, ela é de Deus, não é a nossa. Nós aqui no mundo temos a justiça dos homens, ok? Para que a sociedade viva em certa harmonia e equilibrada. Mas a verdadeira justiça, meu irmão, que é capaz de acalmar o teu coração, te trazer paz e que você possa seguir em frente na sua vida, essa justiça vem de Deus, confia. E é apenas desenvolvendo a nossa fé e vendo o mundo com olhos espirituais que nós vamos compreendendo tudo isso. Em que pessoas agem a trabalho do mal nas nossas vidas e a gente aprende, a partir do momento que entende a mensagem da cruz, a entregar a vida destes irmãozinhos malfeitores que trabalham para o mal, que vivem sempre numa espécie de perseguição sobre você, meu irmão. Não sei o que você passa na sua vida, em que momento você está passando por tudo isso, mas isso pode ocorrer na tua família, nas tuas amizades, no teu trabalho. Veja que você tem que pagar todo o mal que fazem em relação a você com o bem. Seja bom, meu irmão, é muito mais fácil. Você é capaz de, nas tuas noites de sono, ter um sono tranquilo, resguardado, na paz do Senhor, na tranquilidade, na segurança. Enquanto os irmãozinhos que trabalham para o mal ou vivem sempre com intenções diferenciadas, escusas, enfim, em relação a você, por exemplo, são pessoas que muitas vezes não têm paz, meu irmão. Eles não têm paz. Enquanto você descansa, enquanto você está na tranquilidade, da ternura do teu lar, em paz, com a consciência limpa, como se utiliza esse termo, irmãozinhos estão rangindo os dentes na madrugada, com a sua mente tribulada, pensando mal, planejando mal para a vida dos outros, estão como se confeccionando, né? Produzindo um veneno para que seja lançado aos irmãos e estão consumindo aquele próprio veneno. E a nós cabe apenas não receber esse veneno, não tomar esse veneno, fazer com que isso, como se isso não fizesse parte da nossa vida. E isso é muito importante. Todos esses ensinamentos em que Jesus nos deixa, através da nova aliança, todos os ensinamentos que os profetas nos deixaram na antiga aliança, intuídos por Deus, a palavra de Deus como um todo, nos faz repousar em segurança, nos traz paz de espírito. Você vive tranquilo, você não se preocupa com a maldade que pessoas, mesas de escarnecedores se reúnem para buscar lhe atingir. Você nem pensa nisso, você nem se preocupa com isso, meu irmão, não é mesmo? Porque o mal se levanta para cair. O diabo, as pessoas que trabalham para o mal, se levanta para cair. E acontece. Muitos irmãozinhos ficam sabendo que estão protegidos por Deus nas suas vidas, em missão, buscando ser pessoas melhores, né? E de repente existem pessoas próximas que não têm paz nunca nas suas vidas, porque ficam sempre pensando mal. Pessoas que vivem em rixas, pessoas que vivem em contenda, pessoas que vivem comentando, fuxicando a vida dos outros, pessoas que são maledicentes,
que se reúnem com outras pessoas e quando determinadas pessoas viram as costas, ficam falando uns dos outros nas costas, essas coisas que todo mundo sabe que existe e que nós não vamos fazer parte disso. Não sentaremos na mesa dos escarnecedores, nos manteremos afastados do caminho dos pecadores, das pessoas que querem ter uma vida de erro, não é verdade? Não ficaremos à mercê de conselhos e opiniões de ímpios, de pessoas que muitas vezes não conseguem administrar as suas próprias vidas, mas parece que sempre tem uma receitinha para a vida do irmão, não é verdade? E nós devemos nos aconselhar com Deus através do nosso único mediador, que é Cristo, nas nossas vidas. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Isso é Deus, meu irmão, esse Deus de promessa, de vitória para nós, de segurança, de paz de espírito, de prosperidade, em que se nós temos algo para resolver nas nossas vidas e nos vemos muitas vezes em circunstâncias de confusão, nós temos que ir em busca daquele que não é de confusão. Nós servimos um Deus que não é um Deus de confusão, é um Deus de discernimento, é um Deus que tem a sua palavra imutável. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas nos trazem direcionamentos imutáveis. O ser humano tem diversas fases na sua vida, a sociedade muda, as gerações apresentam mudanças extraordinárias em relação a tudo, mas a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. E aquele que estuda a palavra de Deus observa a magnitude e a sabedoria de tudo isso, em que a palavra de Deus, ela se adapta a todas as circunstâncias e pessoas através dos tempos. Veja que interessante tudo isso, né? É o poder do divino, o poder dos céus, do sobrenatural nas nossas vidas e na vida daquele, principalmente daquele irmãozinho que busca tudo isso para si, que não desiste, que vai em frente, que o mundo e pessoas e circunstâncias vão dando rasteiro em você e Deus te sustenta, te protege de tudo isso. E quando você está desatento e cai na cilada do diabo, Deus vai lá, te ergue, te sustenta e te resgata, meu irmão. Não importa qual cilada do maligno você já esteve fazendo parte na sua vida ou tem um proceder enganoso, veja que nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia e principalmente um Deus de justiça. Eu creio demasiadamente na justiça de Deus. Não há um justo, meu irmão, sem resposta de Deus. Seja uma pessoa justa, compreenda os valores que estão inseridas nos ensinamentos do Messias, de Deus, para as nossas vidas. Compreenda que o mundo é feito, nós seres humanos em relação ao mundo, as nossas vidas, a nossa vida ela é feita de renúncias. O que é isso? Aprender a dizer não para determinadas coisas em relação a nós, ao que a gente quer ser. É muito importante, porque nós seremos envolvidos nessa vida por circunstâncias e pessoas que não nos cabe, meu irmão. E nós temos que, quando observamos tudo isso, dizer não, nos afastarmos. Nós temos um mundo de possibilidades nas nossas vidas, não é verdade? Em que muitas coisas são lícitas, né? Tem o que é ilícito, isso a gente já sabe, né? Mas existem coisas que são lícitas, que
seriam autorizadas, digamos que legalmente, perante a sociedade que a gente vive, na nossa vida, não é mesmo? Mas para o cristão nem tudo lhe convém. Não é porque pode que o cristão vai lá e faz. Não. E esse discernimento de postura, de atitude, é algo que somente a palavra de Deus nos esclarece na nossa mente. Não sei se vocês sabem, mas antigamente, vou dar só um exemplo que me veio agora aqui. O adultério, por exemplo, era considerado um crime. Era um ilícito, né? Uma coisa errada, né? A sociedade se altera e hoje em dia, já há algum tempo, adultério não é mais um ato punível. Ninguém é punido por adultério. Então se tornou algo considerado juridicamente como lícito, certo? Então é algo lícito na nossa sociedade. Mas moralmente, meu irmão, moralmente, segundo a palavra de Deus, não estou dizendo em relação à opinião, porque opinião cada um tem a sua, e isso não importa ao cristão, importa o que Deus nos diz sobre isso. Convém a quem quer obedecer a palavra de Deus ser um adúltero? Viver em adultério? Então veja aqui, a palavra de Deus, as escrituras, os evangelhos nos traz informações muito valiosas acerca disso. E nos relacionamentos, como que funciona, quantas dificuldades, quantas batalhas, o persistir, enfim, tudo que nós sabemos. E em relação ao adultério, a palavra de Deus continua sendo a mesma. A mesma, sempre foi. A lei mudou. Não mudou? É o que nós falamos. A sociedade, as pessoas mudam. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é um farol que te direciona nesse mundo em que, embora existam coisas lícitas, corretas juridicamente, ou que você pode agir dessa forma no mundo e não são atos puníveis juridicamente, embora moralmente possam ser condenadas, você não irá responder perante a justiça dos homens por esse tipo de circunstância, certo? Mas e diante de Deus? O que importa para você? Né? É escapar, driblar a justiça dos homens, o judiciário, corresponder a isso? É isso que importa para você? Ou o que importa é o que Deus sabe sobre você, no teu coração, no teu proceder, no teu caminhar, nos valores que você determina para a sua vida, porque quer obedecer a tudo que Deus nos apresenta como sendo certo, né? E no que se refere ao que Deus diz que é errado, a gente não faz. Ah, mas a lei permite. Sim, a lei permite. Mas como cristãos, a gente não faz porque não nos convém. E tudo tem um motivo de ser dessa forma. A sabedoria de Deus impera para aquele que crê, que compreende a importância de tudo isso. Existem coisas no nosso mundo que vão se alterando, que você sabe, acompanhando a evolução da lei, através dos tempos, em que coisas são permitidas, passam a ser permitidas, enfim, né? Porque pessoas querem viver do seu modo, está tudo bem, mas para aquele que busca viver segundo a palavra de Deus, pouco importa, porque a palavra de Deus nunca irá te levar por um caminho de injustiça em relação ao outro, né? Sempre há uma instrução positiva para te transformar num ser humano melhor, evoluído espiritualmente, emocionalmente na sua vida, praticando o bem sem fazer mal às outras pessoas, né?
amando as outras pessoas como a si mesmo, sendo que se você quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa feliz, uma pessoa que tenha uma vida em segurança, próspera, com saúde, enfim, tudo que você deseja para você. As Escrituras vão nos dando um direcionamento na nossa vida como ser humano para que nós possamos amar os nossos irmãos da mesma forma como nós buscamos esse amor próprio. Em que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade muitos irmãozinhos que estão ainda nessa busca do amor próprio. Eles precisam se descobrir enquanto ser humano, reconhecer o seu valor, saber onde deve colocar o seu pé, o momento de chegar, de permanecer e de ir embora, no que se refere a circunstâncias e pessoas, ter conhecimento do seu valor, saber o que não quer para a sua vida, isso é muito importante. E Jesus nos fala através do seu trabalho missionário, para todos aqueles irmãos que estão em dúvida, vivendo na ansiedade, né? Que não tem uma paz espiritual, emocional. Jesus faz esse convite para a gente: vinde a mim, aprendei de mim, não é mesmo? Ir em busca de quem é esse Messias, aprender sobre ele. Então ele nos faz uma promessa para aquele que segue firme nessa caminhada de busca, de aprendizado: lhe darei a minha paz. A paz que fez com que Jesus vencesse o mundo diante das tribulações que passou. Você não acha que isso seria magnífico na sua vida, meu irmão? Você, diante das tribulações que você passa na sua vida, você ir vencendo as batalhas do dia a dia, conquistando o extraordinário na sua vida, e com a paz que somente Deus é capaz de nos proporcionar nas nossas vidas. Você vai aprendendo a identificar circunstâncias e pessoas que não servem para você. Existem. Você vai passando pelo meio de tudo isso, é o mundo, né? É a evolução da sociedade, são irmãozinhos que defendem aquilo que acham ser os seus direitos, alguns muitas vezes massacrando pessoas, não respeitando a individualidade de cada um, querendo se impor através do grito, como se diz, né? Se impondo através de leis humanas para que o sistema caminhe de acordo com como as pessoas querem, determinadas pessoas. E a palavra de Deus está lá, aqui ó, do mesmo jeito, dizendo o que é certo e o que é errado no meio de tudo isso. As pessoas vão mudando as coisas, depois eles mudam de opinião e depois muda a geração, e o que era certo vira errado, o que é errado agora é certo. E muitas pessoas vivem no meio de tudo isso, nessa confusão, já não sabem mais como viver. E já caem em depressão, ansiedade, insegurança sobre o futuro, vão perdendo a esperança, porque querem acompanhar a loucura do mundo, a loucura do sistema. Para que tudo isso, meu irmão? Se você tem informações claras, precisas para sua vida, de como ser feliz, ter prosperidade, saúde, felicidade, viver em paz como no abrigo do Altíssimo, em que pode cair 10.000 ao teu lado, você não será atingido. Deixa o povo viver, não se meta na vida do outro, cuida da sua, meu irmão. E como que nós vamos cuidando? Cuida da sua vida, Eugênia. Tá bom. E como é que eu vou cuidar da minha vida? No meio dessa falange de coisas que nós vamos observando no mundo, tendo um roteiro, meu irmão, tendo uma rota, um caminho seguro,
tendo livramento de tanta coisa, sabendo dizer não. Isso não me serve, isso não está de acordo com o que eu acredito. Você dirá muitos nãos, claro que de forma educada, né? Respeitando a individualidade do próximo, compreendendo que ele quer viver daquela forma, defender pautas, ter a sua vida, viver do jeito que queira viver. Como irmãos devemos respeitar, não significa que nós concordamos como parâmetros para que determine as nossas vidas. Assim como falamos do adultério, o casamento continua existindo, mas existem os mesmos valores do matrimônio, conforme as Escrituras nos orientam, que tem que ser, que deveria ser, que nós deveríamos assumir isso nas nossas vidas? Não, as pessoas, a sociedade vai mudando tudo, não é mesmo? Já existe casamento que é de um jeito, existe casamento que é de outro, existe casamento que é de outro. Tudo pode, desde que haja consenso entre as partes, e não sei o que. Pode tudo isso? Não vai prejudicar a vida de ninguém? Tranquilo. Mas existe uma diferença entre as pessoas que determinam planos para as suas vidas, e está tudo bem, daquelas pessoas que queiram viver o plano que Deus tem para a sua vida. Eu quero viver o plano que Deus tem para a minha vida. É uma escolha em que Deus me escolheu, me apresentou um manual, né, de como proceder, e é assim que eu quero viver. Então é óbvio que num mundo em que poucas pessoas querem obedecer e seguir a palavra de Deus, você normalmente se verá em muitas circunstâncias que deverá dizer não. Isso é normal. Isso não tem nada a ver com a excelente convivência que você tenha com todo mundo. De respeito, não é mesmo? De carinho, boa convivência. Está tudo bem. Agora existe um limite que muitas pessoas às vezes confundem, que é a questão do que uma coisa que é você amar as pessoas do jeito, da forma como elas são, amar o nosso irmão. Isso não significa que você ame ou concorde com a forma de vida que essa pessoa leva, que escolhe para si. Mas para que tudo isso aconteça e ter esse discernimento, veja que você tem que primeiro estabelecer na sua vida, para que você tenha uma vida tranquila, segura, né? O que você não quer para a sua vida. Existe um mundo de possibilidades, um mundo em que você, a maioria das coisas, você vai olhar e vai dizer, não, isso não, tá tudo bem, não, isso não, sabe? Bem tranquilo, porque você já tem um caminho determinado. Exemplo, relacionamentos, né? Você pode ir em busca da construção na tua mente, no teu coração, de obedecer a palavra de Deus, de saber o que você não quer para a sua vida. É tão simples, meu irmão. E não querer de verdade. Determinar pastos na sua vida, limites para o seu dia a dia, para a sua convivência, enfim, como por exemplo essa questão de relacionamento, em que você simplesmente, você ama o seu irmão, você convive bem com o seu irmão, mas não significa que ele vá fazer parte da tua vida, dos teus hábitos, da tua rotina, do teu dia a dia. Por quê? Porque aquele irmãozinho tem hábitos, formas de proceder diferentes das suas, e tá tudo bem, né? Assim como você respeita a forma que o irmão queira viver a vida dele, não deixa de querer bem essa pessoa por isso,
Mas isso não significa que você tenha que viver andando em manada, em que se a sociedade vai para um lado e diz que tem que ser desse jeito, você, para agradar os outros, vai junto. Não, nós precisamos, se é para agradar alguém, nós precisamos agradar a Deus. E Deus não precisa disso. Porque tudo que Deus nos dá e nos informa, Ele não espera nada em troca. Porque esse é o verdadeiro bem. É você fazer o bem, você dar um conselho bom para uma pessoa, ou estender a mão para alguém, sem esperar nada em troca. É tão simples. A pessoa vem, planeja um mal contra você, se levanta contra você gratuitamente, e você está ali, bem tranquilo. Não vai lhe atingir, meu irmão, confia. Livramentos de Deus na sua vida, isso é fato, isso existe. O diabo levanta para cair. E isso é muito importante das pessoas terem claro na sua vida, né? Quantas situações a gente vê de pessoas que trabalham para o mal, que você sabe o que eu quero dizer com isso. Pessoas que vivem só para o mal, meus irmãos. São beneficiados, são, como resultado das suas atitudes como pessoas ruins. Porque antes de matar, o diabo humilha. Então ele dá uma certa prosperidade, a pessoa é maldosa, a pessoa é ruim, a pessoa é traidora, a pessoa é tudo isso que, né, essas atitudes, né, e o maligno vai proporcionando, porque está fazendo mal, está trabalhando do lado dele, até que vem o momento da humilhação, do sofrimento, da tristeza, que a pessoa nem entende o que está acontecendo na sua vida, que nada dá certo. Muita calma nessa hora, meu irmãozinho. Você ficou quanto tempo trabalhando pro mal, falando mal dos outros, prejudicando pessoas, fazendo fofoca, armando contra as pessoas? Você estava trabalhando pro mal, muitas vezes inconscientemente. Aquilo lhe dava prazer em ser assim, meu irmão. Isso não é atitudes que se espera de um ser humano que busca viver a palavra de Deus na sua vida. E o resultado vem. As consequências de tudo que nós somos, fizemos ou deixamos de fazer em relação a nós mesmos e aos outros, nos traz consequências na nossa vida. Isso é normal. Então, muitas vezes são aqueles irmãos que se sentem destruídos, mas você vai ver o passado dessa pessoa, a história dessa pessoa, né? Pessoas que viveram uma vida pro maligno, trabalhando pro mal, até que antes de matar, o diabo humilha. Isso é fato. Então esses irmãozinhos muitas vezes conquistam determinadas coisas, experimentam posições, poder na sociedade, tudo pisando em cima dos outros, prejudicando pessoas, só coisa ruim. Vive aquela ascendência repentina. Mas e o resultado de tudo isso? Estou dizendo aquilo que fica, meu irmão. Aquilo que fica no coração, a essência do ser humano, aquilo que você deixa de herança para aquelas pessoas que você ama, que é realmente exemplo. Só o que nós deixamos, meu irmão, aqui nesse mundo é exemplo para os outros. No mais, nada fica, né? Aqui nessa terra, a não ser as lembranças de coisas boas que a gente faz pelo nosso irmão, de posicionamentos. E pessoas que te amam de verdade vão compreender isso. Já pararam para pensar sobre isso? Existem pessoas que você ama de verdade, que muitas vezes te amam também, só que elas vivem uma vida contrária ao Evangelho. E você está nessa caminhada, nessa luta, buscando ser uma pessoa melhor, viver, obedecer a Deus. Então as vidas de vocês terão momentos em que está tudo bem,
mas na maioria das vezes haverá um distanciamento, porque existem coisas que uma parte faz que a outra jamais vai concordar, que é quando você aprende com amor a dizer não. Mas por que não, fulano? Porque isso não me convém. Ah, mas pode? Eu sei que pode, mas não me convém para minha vida, não é o que eu quero. Entendeu, meu irmãozinho? Não é o que eu quero. Te faz bem isso? Ah, tá bom. Só que para mim não. Posicionamento firme, saber o que quer, ficar com seu coração em paz, orar por aqueles que estão perdidinhos no mundo, infelizes, não é mesmo? Sem direcionamento, isso é muito importante, irmão. Eu acredito muito na oração intercessória na vida das pessoas, porque chega uma fase na nossa vida, meu irmão, que a gente entra em oração, o cristão que já está mais tranquilo, já entendeu, né, a mensagem da cruz, que você ora a Deus para agradecer, porque é muita bênção na nossa vida, e você agradece. Então você começa a observar que tem irmãozinhos que precisam de uma oração intercessória, realmente pedidos, coisas que Deus tem que tocar na vida do nosso irmão para que ele seja mais feliz, né? E que bom que nós possamos ir construindo o nosso pensamento, encontrar esse equilíbrio, esse ponto de paz, né, assim, na nossa vida, nos afastando de determinadas pessoas, sabe, meus irmãos? Porque querer ser, eu sempre penso que é muito mais fácil você ser bom. Veja o quanto é mais fácil você falar a verdade, meu irmão. Aconteceu determinada coisa, para que fantasiar e inventar mentiras? Você fala a verdade. Ser bom é muito mais fácil. Falar a verdade é muito mais fácil. Você já imaginou a engenharia mental daquele irmão que tem que viver naquela engenharia mental, aquela ginástica mental, tentando fechar os pontos de uma história, de uma circunstância para poder mentir para os outros? Já pensou que cansativo? Tá enganando quem? Tá enganando quem com aquilo ali? Não é mesmo? Então veja que a pessoa escolher, meu irmão, ir em busca da palavra de Deus. Vinde a mim, aprendei de mim, que eu lhe darei a minha paz. Isso é magnífico, isso é promessa, meu irmão, para a tua vida. Só que existe duas chamadinhas aí, né? Vinde a mim e aprendei de mim. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus maravilhoso, esse Deus fantástico, esse Deus de vitória, esse Deus de promessa nas nossas vidas, de garantia, de certeza. Aprender de mim. Por quê? Porque para nós andarmos nesse caminho, nós precisamos compreender o processo. Não é verdade? Porque nós vivemos em um mundo em que muitas coisas que são permitidas no mundo não nos convêm. E por que não nos convém? Vamos aprender através da palavra de Deus. Por que o não? Por que nós temos que aprender a dizer não, sem deixar de amar o nosso irmão? Porque a luta, meu irmão, a batalha que nós travamos todos os dias, e é muito importante que isso se diga, não é contra o nosso irmão de carne e osso. Não somos nós que devemos estar guerreando. A batalha, meu irmão, é espiritual. Pensem nisso. Existe uma luta, uma disputa em relação a você, a sua alma, ao seu proceder, em que existe uma batalha muito superior em relação a tudo isso, em relação ao sistema como um todo.
em que eu quero andar ao lado de Deus. Vou renunciando circunstâncias, pessoas. Quando eu era mais jovem e tinha muitas dúvidas e gostava muito de questionar. Hoje em dia eu já nem questiono mais porque que não é para ser de determinada forma. Se Deus me diz que não, é não. Claro que tudo tem uma razão. Eu vou estudar os motivos, vou compreender tudo, né? Só que muitas vezes nós somos seres humanos de entendimento muito limitado, raciocínio curto. Nós não conseguimos muitas vezes compreender a sabedoria de Deus nas nossas vidas. De quem conhece o nosso coração, o coração do ser humano, o futuro, fica algo muito pesado para a gente, né? Ampliar assim tudo isso, porque muitas vezes nós estamos naquele caminhar de formiguinha, né? Buscando ser bom, buscando errar menos, buscando, sabe? Mas é algo muito mais profundo que nos envolve. Então existem coisas que está na palavra, que nós compreendemos o certo e o errado. Se não nos convém, de acordo com a palavra de Deus, não é não. E pronto. Porque eu sei que a palavra de Deus é o caminho, a verdade, a vida, em segurança, com a paz que somente Deus é capaz de nos proporcionar nas nossas vidas. Não é mesmo? Essa paz que muitos irmãozinhos que buscam andar de acordo com os seus planos e não de acordo com os planos de Deus, vivem muitas vezes atribulados, ansiosos, insatisfeitos, frustrados, com depressão, com síndrome do pânico, vão desenvolvendo determinadas coisas por estarem envolvidos, envoltos em pensamentos que não deveriam estar, com o seu coração preso a determinados sentimentos que não deveria estar. Deus nos diz que o nosso pensamento, o nosso coração, esteja apenas envolvido com o que é bom, pensamentos que vêm do alto. Já ouviram falar nisso? Com o que é bom, com o que é justo, com o que é misericordioso, com o que é agradável aos olhos de Deus. Todo aquele pensamento que nos invade muitas vezes, né, devido à convivência com pessoas que estão, pessoas disfuncionais, que estão passando por essas fases difíceis aí, afastados, né, não tem entendimento. Isso às vezes afeta o cristão também. Então, como ele tem conhecimento da palavra, né, o Espírito Santo de Deus em si, ele consegue, né, ser lembrado naquele momento. Isso não te convém, isso não te pertence, meu filho. Vamos pensar coisa boa? Vamos ter esperança no futuro, confiança na humanidade, que nesse mundo sempre haverá alguém digno da tua confiança. Vamos em busca, vamos estendendo a mão para os irmãozinhos, vai cumprir a tua missão, vai falar de Jesus, de tudo que Deus representa na tua vida e que te salvou desse mundo que poderia lhe trazer consequências complicadas para você. Você foi resgatado, está muito bem, obrigada, está muito tranquilo, está em paz, sabe? Uma vida que você observa estabilidade emocional, estabilidade financeira. Você não fica mais se preocupando com determinadas coisas. Você aprende você compreende o que é necessário para a sua vida, o que é excesso, o que vai lhe trazer dor de cabeça, que vai lhe sobrecarregar. Então você vai aprendendo a dizer não a todas essas coisas e vai encontrando a sua paz, essa paz que excede o nosso entendimento muitas vezes, em que o mundo pode estar caindo, meu irmão. O mundo pode estar caindo.
E o cristão não significa que ele não vê. Consegue compreender isso? A gente está entendendo o rumo que o mundo está tomando. A gente não vive alienado do mundo, muito pelo contrário, a gente vive muito atento a tudo que está acontecendo em relação ao mundo, ao sistema, o caminho em que as pessoas se reúnem, né, nas trevas, né, para condicionar o seu povo a ter uma vida subjugada, dominada, vigiada, sem liberdade, e tudo que pode acontecer, e a corrupção, e tudo acontece, e as pessoas tudo desesperadas, arrancando os cabelos. A gente sabe de tudo isso, mas existe uma paz que excede o entendimento. De pessoas chegarem e dizer, porque você não está vendo o que está acontecendo. Aí você vai lá pro irmão e diz, estamos. Mas é necessário que determinadas coisas aconteçam. A pessoa, como assim? Exato, meu irmão. É necessário que tudo isso que nós vemos no mundo, que parece que tudo que nós vemos, que as pessoas levam para o lado que ficam amedrontadas, né? É necessário, segundo a palavra de Deus, que exatamente tudo que nós estamos vendo, né, no mundo, pessoas escandalizando o evangelho, pessoas queimando bíblias e pessoas que estão difundindo a palavra de Deus em missão em determinados países, né? Tudo que está acontecendo ao nosso redor, caso alguns irmãozinhos não saibam, está tudo escrito aqui, a gente já conhece o final dessa história. E nós sabemos como que nós devemos agir para nos mantermos em segurança. E é necessário, meu irmão, que tudo isso aconteça. E veja que você tem que urgentemente buscar encontrar essa paz em Deus que você precisa, porque a brincadeira, como se diz, nem começou. A grande tribulação nem começou. Como diz a palavra, é o princípio das dores de parto. Não é mesmo? Então, assim, tudo que a gente vê no mundo e já fica, muitas vezes, as pessoas ficam em pânico, apavoradas, isso nem começou. É necessário que muitas coisas aconteçam no mundo para o grande, né, dia. Porque a gente já conhece o final dessa história, né? E nós esperamos muito que esse dia chegue, que é quando nós vamos poder realmente viver em paz, em um mundo sem dor, sem conflito, com Deus, o retorno do Messias. Só que para isso acontecer, né, o grande dia em que realmente será separado o joio do trigo, porque toda a justiça é do Senhor. Por isso que eu digo, muitas pessoas fazem das suas vidas aqui nesse mundo um verdadeiro inferno, achando que vão resolver alguma coisa. Estão dispensando o tempo tão precioso de buscar uma melhoria em ti mesmo, porque será necessário que você tenha discernimento, que você tenha resiliência, que você compreenda determinadas coisas, que quando no dia mau, né? Quando você está na tribulação na sua vida, muitas vezes nós não temos daí a paz e o discernimento necessário para a tomada correta de decisão. Se fosse para deixar uma dica hoje, sem esticar muita conversa, né? Nós pudéssemos dizer, né, algo assim que é muito mais profundo que isso, né? Tu tem uma razão. Mas uma das coisas que poderia você anotar num papelzinho, colar aí no teu bloco de notas aí, afaste-se do mal, meu irmão. Afaste-se. Compreenda o que é o mal e afaste-se do mal. Não trabalhe pro mal. Não
pense que os planos que você tem para a sua vida e tenta levar sozinho, se eles estiverem de acordo com a vontade de Deus, provavelmente você terá êxito. Mas pensa, chama Deus para essa conversa, tenta conseguir essa vitória que você tanto almeja e acha que é você que está construindo a sua vida. Trabalhe com Deus em relação a tudo isso. Busca discernimento no Senhor, é mais importante, não é mesmo? E ir conquistando a paz necessária que nós vamos precisar para todos os momentos da nossa vida, né? É muito importante, porque o que restará para aqueles no momento de tribulação que seja, que não tem discernimento, que não tem a paz de Deus no seu coração, não consegue sentir o Espírito Santo de Deus agindo nas suas vidas? O que resta para esse ser humano nos momentos de tribulação ou no que há por vir, a grande tribulação que passaremos? O que restará a essas pessoas que não têm o conhecimento e não se prepararam para tudo isso? O que você acha, meu irmão? O que vai restar para a pessoa? O que resta a um ser humano despreparado no momento em que a adversidade, o dia mau chega? Desespero. Pegue um exemplo da sua vida, não sei quais os problemas que você tem na sua vida, mas basta que você observe em coisas muito pontuais na sua vida, coisinhas pequenas, que acontece um imprevisto, que é algo que seja algo ruim para você, né? Qual é o primeiro sentimento que você tem naquele momento? Uma situação assim que você fica, o que você sente? Desespero, desequilíbrio. Agora você pega essa circunstância, uma grande proporção, tudo isso. Coloca isso em grandes proporções da sua vida. Em vez de ser esse incômodo que te deixa meio abalado, desesperado, chateado, você multiplica com força isso. Coloca peso nisso. Como é que você se sentiria? Qual seria o seu proceder? Você está preparado, meu irmão? Você está preparado realmente para os dias difíceis, para os dias maus? Isso é muito importante, meu irmão. Porque quando chega na nossa vida um dia difícil, a gente não tem tempo de racionalizar tudo, de estar preparado para aquilo ali. A vida, a gente tem que ir buscando, esperando só o que é bom, só a vitória. Tudo que é bom, pensamento positivo nesse sentido, conectado com Deus, que vai dar tudo certo, tudo positivamente nas nossas vidas. Mas, como o próprio Evangelho diz, haverá sim momentos de tribulação. Não é mesmo? Tanto que é dito, não andeis ansiosos, preocupados, atribulados, né? Por quê? Porque existe isso no mundo. Basta que nós observemos tudo ao nosso redor. E é nesse dia, meu irmão, nessa fase que nós passamos muitas vezes nas nossas vidas, é que nós precisamos estar preparados. Né? Você precisa de água quando está com sede. Não é verdade? Muitas vezes você tem água disponível. Mas quando é que ela é importante para você? Quando você está com sede, você saber que pode ir lá e usufruir da água. Então, na vida, tudo se assemelha a nós estarmos preparados emocionalmente, psicologicamente, em tudo na nossa vida, esperando sempre o melhor, trabalhando para o bem, para Deus, nesse sentido, nas nossas vidas e nos nossos irmãos, né?
Mas a dica que fica é que nós nos afastemos do mal. E daí a gente para pensar o que existe mais no mundo. Pessoas boas ou pessoas que não são tão boas assim, que defendem os valores cristãos ou não? Sendo que é muito importante que nós, enquanto pessoas que acreditamos em Deus, que buscamos ser melhores, precisamos estar em comunhão com irmãos que têm em seus corações o mesmo propósito. Veja a importância disso, não é mesmo? Mas no mundo nós temos realmente uma parcela significativa de gente que pensa o contrário. Então por isso que é importante estarmos preparados quando eu digo, né? Afaste-se do mal. Não permita o mal na sua vida. É por causa disso. Porque a influência do mal, ela é gritante. Ela é gritante, ela arrasta, né, pessoas. Né? Já a força do amor, da paz, da compreensão, da bondade, são sentimentos muitas vezes que aquele que vive assim, ele é um ser humano mais contido. Ele não causa muito impacto, né? Basta que nós vejamos no noticiário, por exemplo, faz um documentário sobre só coisas boas, sobre a importância do amor, sobre ser bom, sobre ser um ser humano que se preocupa com o próximo. Tem um nível de visualizações. Agora você faz um documentário trágico, sabe? Tem aquela energia pesada, desastrosa. Quantas visualizações? Ou algo relacionado à sensualidade, à própria sexualidade, músicas. Quantas visualizações? Não é mesmo? Você pega um vídeo de alguém que produz música bacana, que fala de coisas boas. E daí você pega um vídeo que propaga pornografia, mensagens subliminares, sabe? Milhões de visualizações. Então veja que ser cristão no mundo de hoje, meus irmãos, não é algo fácil, nunca foi. Basta que nós estudemos sobre a perseguição dos apóstolos, das pessoas que ficaram, né, cumprindo o que Jesus pediu, e de pregar o evangelho a todas as nações, a forma como eram perseguidos, né? Tem a história de como foi a vida e como partiram, né, os apóstolos que foram através das nações para propagar a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu com eles, o quanto Paulo sofreu, encarcerado, quantas coisas nós vemos, né? Então você ser cristão, meu irmão, não é algo fácil, como nunca foi. Como a gente observa de acordo com o andar, né, da nossa sociedade, do que nós podemos esperar, né, do sistema como um todo, você ser cristão e defender valores que você acredita no intuito também de obedecer a Deus, vai se tornar cada vez mais difícil, meu irmão, né? Muito difícil, muito complicado. Mas esse entendimento de tudo isso que nós falamos é importante, porque o que vale, meu irmão, é a tua paz em Deus na tua vida. O máximo de pessoas que você possa levar essa palavra de que esse é o caminho, a verdade e a vida, realmente a vida está nisso.
para que as pessoas tenham esse desperta, né? Esse despertar de consciência e possam realmente compreender que toda dor que passam nas suas vidas, todas as indecisões, todos os sofrimentos, todas as incertezas que estejam sofrendo nas suas vidas, ansiedade, tudo isso, meu irmão, as pessoas sentem em relação ao presente, ao futuro. Muitas pessoas não têm um propósito na vida, muitos irmãozinhos perdidos, tudo isso pode ser resolvido no coração das pessoas. Assim como esse evangelho me salva todo dia, ele pode salvar você, porque sou testemunho disso e é importante que se diga. Não há dúvida que você tenha em relação à sua vida, às pessoas e circunstâncias, que se você tiver coragem de perguntar para Deus, ter essa conversa com Deus, que você ficará sem resposta, meu irmão. Busque a justiça na sua vida, a justiça de Deus na sua vida. É importante que se diga isso. Nós, como seres humanos, claro, temos a justiça dos homens, né? Para manter a sociedade num determinado padrão de convivência. Então, é mais para punir aquele que não se adequou ao sistema, né? Uma punição, não necessariamente justiça. E o que nós temos que fazer com que os nossos corações compreendam é a importância da justiça de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, para que cada dia mais nós possamos, então, ter uma sociedade melhor, meus irmãos. Estar em comunhão com os irmãos que pensam, estão na busca desse processo, dessa reforma íntima, para serem pessoas melhores. Isso é muito importante. Tá ok, meus queridos? Como é bom, né? Ter essa conversa, essa reflexão acerca da palavra de Deus, a importância de Deus nas nossas vidas, do quanto somos gratos, meus irmãos, gratos por tudo que nós vamos conquistando nos nossos dias e conhecendo nos nossos corações a verdadeira felicidade. Veja o que diz aqui para encerrarmos. 1 Tessalonicenses, vamos ver aqui, capítulo 5, vamos lá no verso, lá no 15, lá ver o que diz o 15 aqui. Vamos ver ali, ó. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Isso é a palavra de Deus, meus irmãos. Isso é a palavra de Deus, meus irmãos. Isso é orientação para as nossas vidas, o que nós realmente estávamos refletindo, né? Pagar o mal que possa se levantar contra você com o bem, porque o importante é a forma que você age, respeitando e buscando obedecer a Deus. O mal que o outro te faz, ele está indo em busca de agradar para quem ele trabalha, para o maligno. Deixa ele resolver, né? Isso é um trabalho que Deus vai ter que tocar no coração desse nosso irmão, né? E a vida como um todo, para que ele seja resgatado, né? Orai sem cessar, que é
o fundamento de todas as coisas, porque sem comunicação com Deus, sem você desenvolver esse religare, né? Essa conexão com o Pai, como que você poderá compreender tudo que Ele tem para você? O Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Veja que diz aqui: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós precisamos agradecer, meus irmãos. Em relação a tudo nas nossas vidas. Tudo, Eugênia, sim, tudo. Todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, nós damos graças a Deus. Tudo que Deus nos permite como tribulações nas nossas vidas, nós temos que dar graças a Deus. Porque como discípulos que somos, estamos aqui para aprender, evoluir, desenvolver a nossa fé, aprimorar o nosso caráter. Nós precisamos de lições para cumprir e desenvolver tudo isso, não é mesmo? Se nós queremos aprender a ser justos, a desenvolver a justiça de Deus nas nossas vidas, Deus tem que nos permitir circunstâncias para que nós possamos desenvolver o verdadeiro sentido na prática do que é ser justo, do que é ser bom, não é mesmo? O que mais diz aqui? Não desprezei as profecias, né? Tudo que nos foi apresentado, né? Através dos profetas, e assim se seguiu na nova aliança, que a gente observe, estude com cuidado, porque é o que está acontecendo na nossa vida. Julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstei-vos de toda forma de mal. Que é o que eu disse para resumir tudo isso, meu irmão, né? Todas as coisas boas que nós vamos observando no decorrer da nossa vida, sempre tem algo bom. Que a gente possa, então, reter isso no nosso coração, na nossa mente, guardar conosco esse ensinamento do que deu certo, do que é bom, para que a gente possa replicar em outras atitudes e circunstâncias da nossa vida. E afaste do mal, meu irmão. Esse mal que está atrelado a pessoas, a circunstâncias, esse mal que as Escrituras e Deus nos orienta, e o Espírito Santo de Deus nos intui como sendo errado, né? Que nós possamos ter discernimento, orar muito por isso, né? Conversar muito com Deus sobre isso, para que Deus nos mantenha sempre na rota, nos afaste do mal. Isso é primordial nas nossas vidas, nesse processo que nós estamos em busca de sermos pessoas melhores, estarmos ao lado de Deus, em que muitas coisas no mundo ainda estão por vir, meu irmão. Assim como diz, não desprezeis as profecias. Muitas coisas nesse mundo ainda estão por vir, né? Muitas coisas boas e outras nem tão boas assim. E nós precisamos nos prepararmos para o dia mau, porque nós sabemos que vai acontecer, né? Todo dia nós temos algo que nos desagrada. Como que nós reagimos a isso? Não é mesmo? Todos os dias. Isso são permissões de Deus nas nossas vidas para que nós possamos ir nos preparando, meu irmão, buscando respostas, aprendendo a reagir a tudo isso. Porque quando realmente dias maus surgem nas nossas vidas, nós estaremos realmente preparados, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, para compreender as razões pelas quais nós fomos envolvidos em determinadas situações e saber como agir. Veja como isso é importante, esse aprendizado que somente Deus é capaz de nos proporcionar. É uma satisfação, meus irmãos,
eu poder estar aqui em comunhão com os meus irmãos que realmente estão em busca também desse processo, dessa restauração de si mesmo. Irmãos que foram resgatados de suas vidas errantes e estão em busca de serem melhores, que estão nessa luta persistindo e que a gente sabe que é um processo dia a dia, uma batalha todo dia, né? Em que nós vamos vencendo batalhas curtas para irmos nos preparando, né? Nas nossas vidas, preparando o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, o nosso coração. E veja como isso é importante. E esse é o objetivo também dessa programação aqui na ONTV, em especial dentro da programação, os programas que eu sempre busco, que eu participo, né? Sempre busco uma abordagem dessa maneira, né? Temos os irmãozinhos que fazem os estudos, temos os devocionais, temos, né? Várias participações de irmãos que estamos em comunhão com a palavra de Deus para compartilhar com você, para te trazer realmente para perto da gente, para que você se sinta acolhido, meu irmão, que você não está sozinho. Se você está passando uma luta, uma dificuldade na sua vida, saiba que nós também passamos, né? Muitas vezes nos vemos meio perdidinhos, né? Mas existe uma grande diferença, meu irmão. Quando você passa pela tribulação sozinho e quando você passa pelas dificuldades com Deus. Existe uma diferença gigantesca. E é isso que nós queremos apresentar para você. Porque dificuldades, tribulações, momentos difíceis, todos nós vamos passar. Mas passar por isso segurando a mão de Deus é algo extraordinário. O fardo se torna mais leve, meu irmão. Não é mesmo? E é muito bacana que você faça parte de tudo isso. Agradecemos muitíssimo. O nosso objetivo é o ID, né? E levar a palavra de Deus a todas as nações. Onde quer que Deus queira que essa mensagem chegue, nós estaremos através das nações, através dessa plataforma que é a ONTV Brasil. Estamos falando aqui do Brasil e estamos fazendo a nossa parte. Deus, né, permite que isso esteja acontecendo e difundindo realmente a palavra de Deus. Cada irmão que participa aqui tem o seu carisma, o seu jeitinho de falar, a sua forma de pensar, porque realmente o objetivo é esse, que vários corações, várias pessoas, o objetivo é Cristo, o objetivo é Deus, não somos nós, né? Mas as abordagens que são feitas através dos estudos, né, são capazes realmente de tocar o coração das pessoas de uma forma diferenciada. Ok, meus queridos, agradecemos muitíssimo a sua companhia. Quem puder compartilhar as nossas plataformas, fique à vontade, estará contribuindo para, né, esse ministério, essa missão. A nossa TV não tem fins lucrativos, né? E nós temos uma plataforma que é a www.ontv24horas.com.br. Nós estamos nas redes sociais e nós temos o aplicativo, né? O aplicativo da ONTV, que a pessoa instala no celular, é ONTV 24 horas. Tem nas nossas redes aí. Que o pessoal daí baixa o aplicativo, fica a TV 24 horas no ar. Quando houve essa conversa com Deus em relação ao meu propósito de vida, a única coisa que eu pedi a Deus que eu gostaria que fosse 24 horas, porque realmente nós não sabemos o momento em que você está precisando ouvir uma palavra abençoada para a sua vida, de esperança. E por isso a importância de ficar 24 horas no ar, meu irmão.
Agradecemos a todos, que satisfação, estamos muito felizes por você estar com a gente. A ONTV 24 horas Brasil, 24 horas ligada em você, agradece a sua presença, a sua emissora de TV, na internet, meu irmão. Até a próxima, fique na paz.